Nas últimas semanas, a teologia da substituição voltou com força total aos holofotes. Em parte, graças a uma entrevista viral entre o comentarista político Tucker Carlson e o senador Ted Cruz. O que antes era considerado um debate majoritariamente teológico, restrito aos corredores dos seminários, agora está sendo transmitido para milhões de lares. Mas a controvérsia não é apenas acadêmica. Ela levanta questões profundamente importantes. Será que a Igreja realmente substituiu Israel no plano de Deus? Será que Deus abandonou sua aliança com o povo judeu? E o que tudo isso significa para os cristãos de hoje? Para explorar essas questões, primeiro precisamos entender o que a teologia da substituição realmente ensina e, então, com a ajuda das Escrituras, da história e de uma doutrina sólida, podemos separar a verdade da confusão e compreender o plano inabalável de Deus para o seu povo. Então, o que é a teologia da substituição? A teologia da substituição, também conhecida como supersessionismo ou teologia do cumprimento, ensina que a Igreja cristã substituiu Israel no plano redentor de Deus. De acordo com essa visão, o povo judeu não é mais o povo escolhido de Deus e as promessas e alianças feitas anteriormente a Israel agora se aplicam exclusivamente à Igreja cristã. Nesse contexto, Israel moderno não tem nenhum papel distinto nos planos futuros de Deus. As promessas referentes à terra, a restauração da nação e o reino messiânico são todos vistos como cumpridos espiritualmente na Igreja. A Igreja se torna o novo Israel e o povo judeu se torna irrelevante no desenrolar das profecias futuras. Mas esse sistema de crenças contrasta com o que muitos cristãos tradicionalmente acreditam, que a aliança de Deus com Israel ainda está de pé e que seus planos para a nação ainda não se cumpriram. A entrevista Cruz versus Carlson? Lenha na fogueira. O debate ganhou destaque na mídia durante um momento inesperado. Em um embate acalorado com Tucker Carlson, o senador Ted Cruz defendeu apaixonadamente o apoio a Israel, citando um princípio bíblico já conhecido: aqueles que abençoam Israel serão abençoados, e aqueles que amaldiçoam Israel serão amaldiçoados. Carlson confrontou diretamente: então, você está citando uma frase da Bíblia. Você não tem contexto para ela e não sabe onde está na Bíblia, mas essa é, a sua teologia? Estou confuso. O que isso significa, afinal? Aqueles que abençoam Israel serão abençoados, e aqueles que amaldiçoam Israel serão amaldiçoados. Quero estar do lado da bênção. Do governo, daqueles que abençoam o governo de Israel? Aqueles que abençoam Israel, é isso que está escrito. Não diz o governo diz a nação de Israel. Isso está na Bíblia. Onde está isso? Posso encontrar. Não tenho a escritura. Pega o Google. Está em Gênesis. Você está citando uma frase da Bíblia. Você não tem contexto. É parecido com sua teologia? Estou confuso. O que isso significa? Essa troca de mensagens causou impacto nas redes sociais e também nos círculos cristãos. Cruz estava se referindo a Gênesis 12:3, onde Deus diz a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. No entanto, a intensidade da resposta de Carlson revelou um problema mais profundo. Para muitos, a base bíblica para apoiar Israel se tornou nebulosa. A entrevista destacou o quanto a relação entre Israel e a Igreja tem sido mal compreendida. Também revelou como a teologia da substituição, antes restrita a livros teológicos empoeirados, agora entrou no diálogo e na opinião popular. Deus ainda tem um plano para Israel? Para responder a essa pergunta, precisamos recorrer às Escrituras. A Bíblia é clara. A aliança de Deus com Israel é irrevogável. O amor de Deus por Israel não diminui seu amor pela Igreja.
Como se costuma dizer, amar um filho não significa amar menos o outro. Deus é plenamente capaz de amar tanto Israel quanto a Igreja ao mesmo tempo. Em Romanos 11, Paulo usa a metáfora de uma oliveira para descrever o relacionamento entre Israel e os crentes gentios. Os gentios são descritos como ramos bravos enxertados na oliveira natural de Israel. Mas Paulo adverte os gentios a não se tornarem arrogantes. Por quê? Porque a raiz, Israel, é o que os sustenta. Essa passagem ensina claramente que Deus não terminou com Israel. Ele não rejeitou seu povo. Ele os colocou de lado temporariamente, mas suas promessas para eles permanecem intactas. Biblicamente, Israel se refere aos descendentes físicos de Abraão, Isaque e Jacó. A Igreja, por outro lado, é composta por todos os crentes em Cristo, tanto judeus quanto gentios, desde o Pentecostes até o arrebatamento. Os dois grupos não são intercambiáveis. O Novo Testamento nunca equipara a Igreja a Israel. Na verdade, Paulo faz uma distinção clara entre os dois em 1 Coríntios 10:32. Não deis motivo de escândalo nem a judeus, nem a gregos, nem à Igreja de Deus. 3 grupos distintos são mencionados: judeus, gentios e a Igreja. Essa distinção é fundamental. Além disso, as alianças feitas com Israel, a aliança abraâmica, Gênesis 12, a aliança mosaica, Êxodo 19, a aliança davídica, 2 Samuel 7 e a nova aliança, Jeremias 31, foram dadas a Israel, não à Igreja. Embora a Igreja se beneficie espiritualmente da nova aliança, os aspectos nacionais e territoriais dessas promessas continuam ligados a Israel. Ao contrário da teologia da substituição, o dispensacionalismo ensina que o plano de Deus se desenrola em eras ou dispensações distintas, cada uma com propósitos específicos. De acordo com essa visão, atualmente estamos na era da Igreja ou dispensação da graça. Mas a história não termina aqui. Os dispensacionalistas acreditam que, após o arrebatamento da Igreja, conforme 1 Tessalonicenses 4:13-18, o foco de Deus voltará para Israel. Isso acontecerá durante o período da tribulação descrito em Apocalipse 6:19. Israel passará por grande sofrimento, mas, por meio disso, um remanescente se voltará para Cristo e será salvo. Na segunda vinda de Cristo, Israel será restaurado como nação e Jesus reinará a partir de Jerusalém. O reino milenar, descrito 6 vezes como tendo a duração de 1000 anos em Apocalipse 21:7, será marcado pelo reinado físico de Cristo na terra. Durante esse período, Israel será a nação líder na terra, cumprindo promessas feitas em livros como Isaías, Jeremias e Ezequiel. Zacarias 8:22-23 fala de um tempo em que muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos. A passagem conclui com uma imagem profética de 10 gentios agarrando-se à roupa de um judeu, dizendo: "Deixe-nos ir com você, porque ouvimos que Deus está com você." Esse futuro não é metafórico. É um cumprimento literal das promessas de Deus. Deixando de lado as questões teológicas, a teologia da substituição abre espaço para implicações perigosas. Historicamente, ela tem sido associada ao antissemitismo e à marginalização do povo judeu. Se Deus realmente tivesse rejeitado Israel, então séculos de sofrimento, do exílio ao holocausto, poderiam ser erroneamente interpretados como punição divina. Esse tipo de pensamento não só distorce o caráter de Deus, como também compromete a confiabilidade de suas promessas. Se Deus pôde abandonar Israel, que garantia os cristãos têm de que ele não abandonará a Igreja? O caráter de Deus é imutável.
O que ele promete, ele cumpre. Além disso, a teologia da substituição frequentemente ignora a interpretação literal das escrituras proféticas. Os profetas falaram da restauração de Israel, não apenas espiritualmente, mas física e nacionalmente. Em Ezequiel 37, a visão dos ossos secos ganhando vida é uma imagem poderosa da futura ressurreição de Israel como povo e nação. Deus diz explicitamente a Ezequiel que os ossos representam toda a casa de Israel. O livro de Amós também confirma o retorno permanente de Israel. Amós 9:15. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser arrancado da terra que lhes dei. O próprio Jesus afirmou o papel futuro de Israel em Mateus 19:28. Ele disse aos seus discípulos: digo-lhes a verdade, na renovação de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês, que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Essa promessa só faz sentido se as 12 tribos de Israel ainda tiverem um futuro. Jesus não estava falando de forma metafórica. Ele estava declarando a realidade física futura do seu reino. Além disso, Zacarias 12:10 prevê um dia em que Israel olhará para mim, aquele a quem traspassaram, e chorará. Isso aponta para o arrependimento nacional e o reconhecimento de Jesus como Messias, não para a substituição. A Igreja deve abordar essas questões com humildade e discernimento. É possível afirmar o amor contínuo de Deus por Israel enquanto celebramos as bênçãos da Igreja. Essas verdades não se excluem mutuamente. Deus não é um Deus de promessas quebradas. O que Ele começou com Israel, Ele vai completar. O que Ele começou com a Igreja, Ele também vai completar. As alianças com Abraão, Isaque e Jacó não dependiam da fidelidade de Israel, mas sim da fidelidade de Deus. Compreender essa verdade deve fortalecer a nossa fé, não dividi-la. Isso deve nos lembrar que Deus é soberano, fiel e consistente através das gerações. Por que tudo isso importa? Porque a teologia molda a forma como vivemos. Se entendermos mal o plano de Deus para Israel, corremos o risco de entender mal o caráter de Deus, suas promessas e sua fidelidade. A Igreja não substituiu Israel. Deus não terminou com seu povo. Então, enquanto os debates continuam na televisão, na política e até mesmo dentro das igrejas, lembre-se disso. O plano de Deus é maior do que qualquer nação ou grupo. Ele tem um propósito para Israel. Ele tem um propósito para a Igreja e, no fim das contas, Ele tem um propósito para você. Vamos ficar do lado da palavra de Deus e não das areias movediças da opinião popular. Enquanto aguardamos o retorno de Cristo, que façamos isso com os olhos bem abertos e o coração alinhado com as promessas eternas de um Deus fiel. Pois se Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, Romanos 11:2, então podemos ter a certeza de que Ele nunca nos rejeitará também.